Luiz Gonzaga da Silva Neto, jornalista e poeta, é autor de Céu Sem Dono. Conceição Bastos, premiada em primeiro lugar no concurso de poesia de São Bernardo do Campo, em 2010, é autora de Diário de uma Mulher em Rota de Chuva. E, é claro, eles vêm ao Arte e Letra para falar de poesia. O Arte e Letra volta já. Olá, Luiz Gonzaga, tudo bem? Conceição. Luiz, começo com você. Na orelha do seu livro, o Luiz Rodolfo Souza Dantas, conhecido, elogia a sua produção poética e diz que os poemas conduzem a um retorno mítico, ou melhor, não mítico, né? Como um ergon em uma obra que é um devir permanente. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que quem poderia responder melhor a pergunta seria o Rodolfo. Porque foi ele que fez o comentário. O comentário que ele fez, que foi muito generoso comigo. Eu acho que ele poderia responder melhor para você. Mas eu acho que ele fala ele faz uma referência ao título, ao céu, ao mito, entendeu? Que aparentemente pode conotar uma fuga para um outro lugar, mas que, na verdade, é uma forma de abordar um espaço no chão, quer dizer, de enxergar um movimento mais, digamos, real, mais no chão, né? A poesia, apesar do título do livro, que pode remeter a uma ideia abstrata de procura pelo fundamento, na verdade, ela retoma um contato com a cidade, com a poiese na cidade e com a relação dialética que o poeta, o texto tem com a cidade e com o mundo. Esse ergon, como ele coloca, né, nessa citação, tem a ver com esse trabalho seu contínuo que leva ao seu poema a um devir sempre, sempre a produção, esse trabalho do poeta fazendo esse confronto entre o mítico e o real. Eu sinto... O fazer poético, na verdade, é uma luta com o devir, né? O processo de criação, na verdade, é sempre uma batalha com o devir. Quer dizer, a gente tenta antecipar, fazer um recorte, né, de uma coisa, né, que pode ser vista, passar a ser vista de uma forma diferente. Quer dizer, o devir, na verdade, é uma forma de ver as coisas de uma outra forma. Quer dizer, nesse sentido que a poesia trabalha, no devir, no sentido de propiciar ao leitor um outro instante, uma outra percepção. É dessa forma que você vê essa sua criação poética, não é? O seu livro está dividido em 4 subtítulos, que todos têm a ver com o título, né? O Céu Sem Dono, Esboços a Céu Aberto, Horizonte Especular, Luzeiros e Oficina de Nuvens, que eu achei todos maravilhosos. E o firmamento, o horizonte, parece que inspiram a sua criação. Você já deu uma deixa aí, né? Que não é só dá a impressão de ficar nesse espaço, né? Sonhando, mas tem muito a ver com o chão, com a realidade. Comenta um pouquinho isso para nós. Você sabe que, com exceção de alguns livros de poesia, a maioria dos livros são uma reunião arbitrária de poemas. Então, a gente, às vezes, tem que escolher uma produção durante um determinado período, juntar poema que não tem nada a ver com o outro, e dar uma organicidade, organizar o trabalho. Então, esse livro ele se organizou em torno desse título, que é o segundo verso do segundo poema do livro. Então, eu organizei em torno do título. O céu sem dono, na verdade, não é o céu, na verdade é um território, é um não lugar, né? Que a gente discute esse não lugar, enfim. E aí eu organizei essas 4 partes vinculadas com o título. Na primeira parte, que é o Esboço a Céu Aberto, é um recorte do mundo, um olhar da rua, dos faróis, enfim, das situações, né? E o Horizonte Especular já é uma coisa
uma poesia, um texto que discute a minha visão de mim mesmo, um texto É especular. a gente sente que é mais interior. É mais interior, enfim. E os luzeiros, né? Os luzeiros são faróis, enfim. Ele discute amizade, referência, amor, os amores, amizade e tal. E o último... Oficina de Nuvens. Oficina de Nuvens lindo. é a discussão da poesia. Tá. É onde é um pouco de metalinguagem e de reconhecimento de algumas referências. Você foi bem feliz nessa divisão. Obrigado. Ficou muito boa. Fale um pouco sobre a poiesis democrática, pela qual o cidadão poema recita uma outra liberdade que o religa aos céus e o conecta ao mundo. De uma certa forma, me parece que é todo o seu percurso poético, né? Então, novamente, o Rodolfo seria mais apropriado para responder por essa análise que ele fez. Mas quando ele fala em poieses, que na verdade, poieses está na raiz de... é a ação de fazer, poesia é poieses, que é a ação de fazer alguma coisa. Então, novamente, o Rodolfo, no meu entendimento, ele faz uma interpretação de que retoma a primeira questão tua, que é assim, o céu sem dono, ele pode evocar um mito, ele pode evocar um deslocamento abstrato, mas não. Ele volta para a polis. Tá. Ele volta, é um olhar sobre a cidade, um olhar urbano, é um olhar que é de todos nós. E o céu sem dono, na verdade, é uma metáfora para o território. Entendeu? O céu é um território não nomeado. Né? Então, é nesse sentido. Então, a minha interpretação do trecho do Rodolfo é essa, de que não se resume a uma poesia que trata do mito, mas que ela está na rua, ela volta para conflitar o mito com a realidade que a gente vive. Eu percebo isso também quando você faz, e o Rodolfo fala isso também, que você tem assim um olhar, uma compaixão melancólica pelos seres humanos, né? Principalmente em dois poemas seus, Homens no Bar e Homens na Rua. Né? Se percebe aí essa volta para o chão, né? Para as pessoas, para a sociedade. Essa observação do mundo te inspira também? Não, eu acho que ela é a base da criação. A gente, embora eu não concorde um pouco com esse olhar, eu não acho que há uma compaixão. E nem acho que há uma indignação. Eu acho que há uma tentativa minha de um recorte distanciado dessas situações que a gente cruza pela vida, pelo cotidiano, e eu não vejo nem compaixão nem indignação. Eu vejo uma tentativa de recorte. Observação. Uma observação, um recorte. É claro que tem uma emoção aí, sim, quando você faz o recorte. Mas eu particularmente, não vejo compaixão nem indignação. Eu vejo um recorte, eu tento fazer um recorte de uma situação que foi recriada através da palavra, através do poema. É compreensível a sua forma de se expressar aí. Conceição, agora é com você. Esse é o seu livro de estreia, não é? Mas você tem muitos textos publicados em outros locais, né? Em fanzines, em blogs. Conta para nós quanto tempo você levou para produzir esse texto e como é que foi esse processo de criação? O livro, eu comecei a pensar ele em 2006. 2006? 2006. E a partir da primeira parte do livro, que chama Via Crucis, é uma sequência com os dias da semana, e aí eu já pensei num diário. Então, a partir daí, tudo que eu fui produzindo depois foi pensando num diário. Então, de 2006, ele foi publicado o ano passado. Então, assim, no começo do ano, ele já estava pronto. Mas eu levei aí esse tempo de 2006 para produzi-lo, não é? Uhum. No começo do livro, há uma citação do poeta Cláudio Willer, que diz assim: a luz dos loucos brilha nos poucos capítulos que devo ao meu diário. Você escreve os poemas todos os dias, como em um diário? Como é que é isso? Não, eu não escrevo todos os dias. Você teria hoje trocentos mil poemas. Isso. Né? Às vezes escrevo num dia muito, passo dias sem escrever, não tem uma coisa de todo dia, não.
Uma sincronia, assim, todo dia, tantas horas? Não, né? não. É esporádico. Esporádico. O Diário de uma Mulher em Rota de Chuva é um título curioso, né? Pela leitura dos seus poemas, a gente percebe qual é essa rota, né? Mas qual é a mensagem que você quis passar? Por que você escolheu esse título? O diário, primeiro assim, eu sou apaixonada por diário. Eu queria escrever alguma coisa no formato de diário. Depois, o Rota de Chuva é uma brincadeira com rota de fuga. Mas eu pensei nessa mulher, numa rota de chuva, pensando numa rota de coragem, daquela pessoa que mergulha. Então, um pouco esse título é Ligado a isso? ligado a isso. Ao assim. líquido, né? Eu pensei em lágrimas. Sim, lágrimas. Em coragem de alguém que Isso. vai em frente, Isso. que não teme a chuva. Isso, né? que está lá para se molhar. Alguma coisa assim. Por que você resolveu abrir o seu diário de poesias ao público? Você tem lá segunda-feira, terça-feira. Eu sou uma frequentadora de oficinas literárias. E à medida que eu fui apresentando meus textos nas oficinas, eu fui tendo esse retorno, assim, porque eu não pensava em publicar. Mas eu fui tendo esse retorno de colegas, de escritores. Ah, por que você não publica? Por que você não publica? Tira esses escritos da gaveta. Então, chegou um momento que eu achei que devia abrir o meu diário, tirar ele da gaveta. Ah, então... que beleza. E a editora Dobra Literatura, que está de parabéns, né, por acolher essas poesias de vocês tão bonitas. Não é? O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Luiz Gonzaga e Conceição Bastos revelam mais poesias. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os poetas e escritores Luiz Gonzaga e Conceição Bastos. Luiz, uma coisa que eu observei na sua poesia, você não tem aquela rigidez de forma, rigidez de conteúdo, né? Que muito tempo nós tivemos na poesia. Pelo contrário, você faz aí um diálogo que parece que traz os contrários nesse diálogo, né? Eu te pergunto, você sempre escreveu assim? É reflexo da sua profissão de jornalista, que também está sempre em busca, né, das críticas? Ou isso é fruto de trabalho, de técnica? Como é que é? Olha, as formas fixas são fruto de trabalho, né? Então, e esse poema, ele não tem um rigor métrico. Esse livro, os poemas do livro não têm um rigor, mas eu tenho uns 4 poemas que são decassílabos. Tá. Tem uns 2 sonetos. Tem poemas espaciais. Então, eu dialogo com as formas que herdamos, as formas poéticas, à minha maneira, evidentemente. Então, nos decassílabos, por exemplo, o primeiro poema, por exemplo, você vai ver que é um decassílabo, do começo ao fim. Mas veja só, né? ele é uma forma fixa, né? sem a rima interpolada ou polada, enfim, não é rimado. E da mesma forma o soneto, eu trabalho com soneto, mas não com essa fidelidade canina à forma em que ele a forma tradicional dele. Deixa eu ler só o início desse primeiro, vou ler só uma estrofe. Evocação do não lugar. Existem cidades não nomeadas, construídas no corpo, na alma. Horizontes verticais aninhados nas lágrimas e êxtases do insepulto. Então, você percebe que há... Então, aí você não tem rima, não tem, mas ele tem... E às vezes, pode ser que tenha um verso ou outro que a acentuação foge, não é a acentuação tradicional. Mas eu procuro trabalhar com muito cuidado com as formas livres,
O Bandeira mesmo falava, né, que o verso livre exige muito mais cuidado do que o verso metrificado. É porque aquele você já tem a forma, né? Exatamente. Direitinha. Então, mas eu trabalho com todas as formas. Tem poemas espaciais, tem sonetos, tem decassílabos, tem poemas mais curtos e mais longos. Mas eu gosto de trabalhar, no geral, nesse tempo que a gente vive, que existe as fronteiras entre a prosa e a poesia estão se fundindo muito. Então, o verso, para mim, ainda é muito caro, entendeu? Embora essas fronteiras essa diluição entre prosa e poesia implica dizer que o verso poderia estar morrendo. O que eu não concordo. E o verso, para mim, é um negócio muito precioso ainda. Sem dúvida. Que para mim, para muita gente, pode soar já, digamos assim, já refratário um pouco. Mas eu gosto do verso marcado, enfim, de trabalhar com o verso, com o ritmo, com uma proximidade que diferencia a poesia da prosa. Entendeu? E não só pelo metro da linha, porque a prosa ela se espraia naquela linha longa do livro, e ela tem uma outra função, né? A poesia tenta se aproximar da pulsão. Tem que ser sintética Ela se aproxima também, da pulsão de um grito. A prosa tenta, digamos assim, desconcentrar essa pulsão para reconstruir no discurso longo, né? A poesia ela tem uma síntese, ela tem uma concentração, ela tenta se aproximar da pulsão, pelo menos no meu entendimento. Ótimo. Luiz, agora uma coisa que também me chamou a atenção é a sua capa. É uma capa muito bonita, né? Eu gostaria que você explicasse o porquê, né, dessa escolha. Você tem aí um homem segurando um guarda-chuva, empurrando um carrinho, que você já vai explicar por que a escolha dessa capa. Essa foto tem uma história longa. É de um amigo, um grande fotógrafo, amigo, Abelardo Alves Neto, um grande fotógrafo. E há uns 15 anos, ele me mostrou a foto, eu falei, Abelardo, eu vou usar essa foto. Entendeu? Agora, muita gente, às vezes, vê a capa do livro e não consegue fazer uma associação entre o título e a foto. O título, para mim, o Celso Indôno, esse livro, para mim, ele tem, se pudesse sintetizar, ele aborda 3 elementos: a liberdade, abandono e resistência. Que é essa coisa do Celso Indôno, do território, do não lugar, enfim. A ideia do clochard, a ideia do carreteiro, levando o carrinho na rua sozinho, se aproxima dessa ideia do Celso Indôno por uma certa liberdade, uma certa resistência e um certo abandono. Entendeu? Nossa, então ele bonita. Tem esse vínculo com o Celso Indôno, é a foto. E foi muito feliz, o Reinaldo foi muito feliz na composição da capa. Mas foi mesmo, está muito bonita. A dobra ficou bem, fez um trabalho excelente. Muito bom. Conceição, em 2010, você participou de um concurso literário lá em São Bernardo do Campo e foi premiada na categoria de poesia, não é verdade? Eu gostaria que você contasse para nós um pouco dessa experiência do concurso. Foi lançado o concurso, eu me inscrevi assim na última badalada do sino, último dia para se inscrever. Esses poemas que foram premiados, eles não estão no livro. Certo. É um conjunto de 5 poemas que chama Espiral de um Grito. E aí eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso. E esse concurso me abriu outras portas, assim, para mostrar. Foi a sensação de você dizer? Foi. Porque a gente que escreve, se fica, será que o meu texto é bom, né? Será que vai agradar? Eu acho que é uma coisa que passa por todos, sim, né? Sim. E aí, como é que foi a sensação de você? O prêmio dá uma confirmada, né? Estou escrevendo um reconhecimento para você dizer, não, eu escrevo bem, não é? Eu escrevo... É agradável, e o teu texto está muito bonito. Tem muita sutileza. E eu te pergunto, alguma influência lá dos ares baianos, de onde você vem, que você trouxe aí para o seu texto? Eu acho que tem. Eu acho que a gente tem essa coisa da aldeia, né? Eu nasci numa cidadezinha que chama Ribeira do Pombal, há 50 anos atrás. E no texto, nesse livro, ele tem algumas coisas do mar, da Bahia,
das águas baianas. Eu acho que tem as influências da origem aí. Não dá para nós nos separarmos, Não. né, dessas recordações. Não. Conceição, conta para nós o que é o projeto Tantas Letras, de que você faz parte. Então, Tantas Letras eu encontrei em 2009, eu já escrevia, já tinha passado por várias oficinas literárias. E o Tantas Letras é um projeto de oficinas literárias que tem oficina de poesia, prosa e crítica literária. Aonde funciona? Lá em São Bernardo, é um projeto da Secretaria de Cultura de São Bernardo. Tá. E um grupo que foi ficando um pouco trabalhando nesse projeto. Eu fiquei na oficina de prosa e foi lá que eu encontrei o Reinaldo, que é da Dobra, Tá. e pude apresentar meu trabalho e que resultou nesse livro. E esse grupo de pessoas são estudantes ou já são escritores? São pessoas de várias áreas que, de repente, Tem ou estão interesse escrevendo, na ou poesia. estão querendo escrever. Gente que está querendo escrever de algum jeito. E há produção, assim? Tem produção. Resultou já em algumas revistas, com o Ah. mesmo nome do projeto, Revista Tantas Letras. Ah, vocês têm uma revista que publica os trabalhos? Foi publicado, tem uns 2 números, eu acho, e assim, uma revista que sai num ano, ela publica o trabalho do ano anterior. Ah, que interessante. Eu vou te pedir uma coisa, Conceição, que você leia para nós um dos poemas seus, o que você preferir, que tiver maior ligação, que mostre um pouco da sua obra. Abril, segunda-feira. Quando o dia amanhece, uma outra noite desce, uma mesa e um telefone, o chamado do mundo. Alô, uma capa de chuva? Não, não, temos galochas, sombrinhas, riscos e rabiscos. Quando a noite desce, outro dia se instala, uma luz, uma fresta de luz, o chamado do túnel. Alô, uma capa de chuva? Não, não, temos palavras, sonhos, pedras e espinhos. Quando árvores tombam, os trens atrasam, as pontes desabam, ecos e guitarras ecoam nos campos, então tudo se concentra no instante em que a palavra é peixe, inexoravelmente perdido, no meio de outros peixes, no fundo do oceano. Olha só, que trajeto bonito que você faz. E citando, né, os problemas aí das chuvas, quando acontecem, tudo que vem junto, né? Muito bom. E, Luiz, conte para nós quais são as suas influências poéticas. O que você lê normalmente, quem mais você gosta? Olha, todos os grandes poetas brasileiros, Vinícius, Drummond, Cabral, Ferreira Goulart, Jorge de Lima, seria... Enfim, temos grandes poetas e os contemporâneos também, alguns poetas da minha geração, o Reinaldo, Damasio. Os novos que estão aí. Os novos, né? É? Rui Proença, Donizete Galvão, Paulo Ferraz, enfim. Mas da influência, do começo mesmo, acho que o Vinícius teve um papel importante de me aproximar com a poesia. Tá. O Vinícius tem ele deixou a poesia um tempo para virar cantor de música popular, junto com... Enfim, ele acabou fazendo um trabalho muito legal de aproximar a poesia, enfim. E depois o João Cabral, que é uma espécie de antípoda do Vinícius, na forma de composição. Mas o Cabral é bom porque ele põe você no chão um pouco, você não fica muito abstrato, viajando fica voando muito. muito. Voando muito. E o Drummond, que é... Fantástico, né? Inspirado. E o Jorge de Lima, que é maravilhoso. Também. Enfim. Então, são esses grandes poetas que eu acho que fez a cabeça de muita gente. E mais contemporaneamente, os concretos, que deram uma grande contribuição. Através deles, eu acessei poetas como Mayakovsky, como Mallarmé, como outros. Tá. E Foi tomando conhecimento. No trabalho que eles prestaram para a poesia, é um trabalho fecundo. Sem dúvida. Então, E você, Conceição, quem são os seus grandes poetas inspiradores? Eu leio os clássicos, eu leio os contemporâneos, tento ler um pouco de cada, mas o meu preferido é um outro
um outro nordestino, é o Manuel Bandeira. Manuel assim, Bandeira. Meu preferido. Evocação do Recife é um poema que eu acho assim que Perfeito. perfeito, assim, ele evoca a infância de cada um de nós, né? Você se vê lá no poema, No não poema, é? é assim, para a família nordestina, aquela coisa, né? A família na calçada, com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. Eu acho um poema perfeito. Ó, são influências nordestinas mesmo, não é? Luiz, agora você, gostaria que você lesse um poema para nós. Você já leu uma estrofe dele? Eu vou ler, tudo bem? Lógico, com a sua leitura ele será melhor. Evocação do não lugar. Existem cidades não nomeadas construídas no corpo e na alma. Horizontes verticais aninhados nas lágrimas e êxtases do insepulto. Sinos silentes, rios dardejantes, sementes vivas e sem território, aroma vivo de nuvem desfeita, dessa flor só o vento sabe a voz. Assim nos habita o esquecimento com suas manhãs abandonadas, tardes síndromes do pôr do sol, uma pátria de noites e silhuetas. Terra sem nome, mãe sem rosto, onde crianças nunca crescem, onde atroz é teu silêncio adulto, onde o sol tece a deuses e destinos. Nessas aldeias sem nome, sem rei, em cada uma de suas surdas ruas, inscrevem-se os gritos postergados, as rosas e os abismos da manhã. Muito bonito, muito profundo, muito bonito. Parabéns aos dois, muito obrigada pela presença e faço votos que nos veremos outras vezes aqui, com novos Obrigada pelo trabalhos. Agradeço muito pelo convite, obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença dos poetas Luiz Gonzaga e Conceição Bastos. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.